Vamos falar sobre o stalking, ou quem stalkeia, ou stalker, que é quem tem a prática do stalking. Se a gente trazer isso para o português, stalking significa perseguição. E o stalker, ele seria o perseguidor. E o ato de stalkear seria perseguir. Se a gente tentar traduzir e colocar de uma forma que se encaixe no português. A gente escuta muito falar sobre isso na internet. Quem nunca foi olhar a rede social de alguém, tentar conhecer melhor através das redes, ou um amigo que fala de tal pessoa e você vai lá stalkear essa pessoa? Pois é, essa prática ela é muito comum, porém ela é muito mais perigosa do que a gente imagina. Quem comete a prática do stalking, que é a perseguição, ela está cometendo um ato que pode gerar muitos danos psicológicos, tanto à sua vítima, que é aquela pessoa que está sendo stalkeada, como a própria pessoa pode ter traços por trás dessas atitudes. E por isso ela é viciada em estar sempre ali olhando, sempre perseguindo, sempre tentando saber o que está acontecendo na vida de outra pessoa. É muito comum isso acontecer em fins de relacionamentos. Quando a gente tem um término e a gente quer saber onde o ex está andando, o que está fazendo, com quem está conversando, quem está adicionando. E as redes sociais, ela é um caminho que facilita muito esse ato de perseguir, pois muitas pessoas colocam onde estão, com quem estão, sua localização, e isso facilita muito a prática do stalking, né? De quem pratica o ato da perseguição. E se a gente for analisar de uma forma mais grave, porque quando a gente fala sobre o stalkear, a gente entende que é só ir lá e olhar a rede social e querer saber o que está acontecendo. Mas é como eu disse, por trás disso tem uma gama de perigos, tanto na integridade física como na integridade mental, na integridade psicológica. Então eu vou dividir em duas explicações. Primeiro a gente vai falar sobre quem pratica o ato, que é o stalker, que é aquela pessoa que persegue. O que acontece? Por trás dessa pessoa, como eu falei, podem ter diversos traços de transtornos ou complicações, ou então uma história de algo que está em desordem psicológica nessa pessoa. O stalker, ele comete essa perseguição não somente nas redes sociais, mas as redes sociais podem ser um caminho para isso acontecer. Então, no momento que observa a localização daquela pessoa, que é a sua vítima, pois isso é um tipo de abuso. Stalkear é um abuso, pois você está perseguindo sem a vontade do outro, está analisando, seguindo passos, querendo saber da vida do outro sem o consentimento dele. Então, o fato do stalkear é um abuso. E principalmente em fins de relações onde quem está praticando está sempre perseguindo, sempre aparecendo em lugares de surpresa, porque ela sabe que aquela pessoa vai estar lá, pois ela já stalkeou antes. Então ela aparece de surpresa naquele horário, inesperadamente, de uma forma que incomoda a sua vítima. Então isso é sim um abuso. Ou até mesmo manda mensagens para essa pessoa insistentemente, mesmo essa pessoa ignorando, bloqueando, ela cria outros canais fakes para poder conseguir falar com essa pessoa e até falar de coisas que essa pessoa fez. Por quê? Porque ela stalkeou antes, ela olhou, perseguiu antes, soube onde essa pessoa estava e acaba mandando uma mensagem sobre o que essa pessoa estava fazendo com uma forma imponente, dizendo que não aceita e tudo mais. Então, é algo muito perigoso. O stalkear não é somente um ato de observar, e eu vou repetir isso sempre. Ele vai muito além. Quem tá stalkeando, quem tá ali o tempo todo olhando e perseguindo e querendo saber onde está e aparecendo inesperadamente nesses lugares, mandando mensagens para essa pessoa onde a pessoa já não quer mais, já bloqueou esse número, está criando outro, então trazendo outros canais de entrar em contato com essa pessoa, você está sim praticando o abuso, pois a vítima já deixou claro que ela não tem nenhuma intenção de se comunicar com você e não quer estar presente com você nesses lugares. E você está forçando isso.
Essa pessoa, quando está cometendo isso, o stalker, ele distorce muito essa realidade, porque ele não consegue se convencer de que o que ele está fazendo ali é forçando uma situação, abusando dessa vítima. E ele também sofre muito com isso, porque muitas vezes ele vê aquilo que ele não quer ver. Como, por exemplo, você stalkear uma pessoa que você gosta, ou um ex-companheiro, uma ex-companheira, e você vê ele com outra pessoa. Por quê? Porque você tá indo lá insistentemente olhar o que ele tá fazendo. Só que essa pessoa pode sim estar com outra, ela não está mais com você. Mas você o stalker, ele ainda se sente como poder sobre aquela outra pessoa, sobre uma posse daquela outra pessoa, que ela não pode estar naquele lugar. Por isso que ela tá sempre querendo saber onde ela está, pois ela ainda pensa que essa pessoa deve satisfações a ela. Então ele também sofre quando ele vê que realmente essa pessoa não deu satisfação e foi, e fez, e falou, e adicionou, que geralmente é o que está perseguindo. Então, é sim um tipo de abuso, é inconveniente e incomoda muito a vítima, que é stalkeada. Quando a gente fala agora da vítima, além de todos esses sofrimentos que ela passa pela questão de estar sendo perseguida, pode gerar também um transtorno pós-traumático, porque ela fica sempre com medo dessa outra pessoa que está sempre stalkeando ela aparecer de repente, já que essa pessoa toma conta de todos os passos que ela tem. Então, muitas vítimas trocam o número de telefone porque o abusador, o stalker, ele entra em contato insistentemente e essa pessoa não quer mais esse contato. Então, ela troca de telefone, mas o stalker, muitas vezes, descobre esse telefone porque ele está sempre procurando e perseguindo essa pessoa. Então, ele se comunica também com pessoas ao redor para descobrir o que está acontecendo. Então, também é uma prática de stalkear, ficar o tempo todo perguntando daquela pessoa que não quer mais ter nenhum tipo de laço com você, ou então até algumas, porque nem sempre o stalker ele vai perseguir uma pessoa que ele teve algum tipo de relação. Esse é o mais comum. Porém, também acontece em casos de que você não conhece essa pessoa, mas você tem uma admiração como se fosse algo platônico, algo que você quer tanto que aconteça, e você arruma armadilhas para que isso aconteça. Então você vai estar sendo um stalker no sentido de forçar algo que aconteça que nem aquela outra pessoa ainda sabe, mas você está em perseguição. Não deixa de ser uma perseguição. Então a vítima, ela troca de telefone, ela muitas vezes desativa suas redes sociais por ser um caminho muito fácil de ser localizada, ou quando não desativa, evita postar muitas coisas ou evita colocar localização de tais lugares, porque ela sabe que o stalker está sempre de olho e ela não quer que essa pessoa apareça ou se comunique. A vítima fica com medo de se comunicar com certas pessoas, até de adicionar certas pessoas, porque o stalker vai ver e pode ir atrás dessa pessoa. Então, a vítima está sempre em pânico, aparece nos lugares quando ela sai, quando ela consegue ir para algum lugar, ela está sempre olhando ao redor para ver se essa pessoa que tanto stalkeia está ali próxima. Então, isso tudo gera um transtorno, gera um pânico, pode gerar também um transtorno do pânico, exatamente por esse motivo. Então, é uma prática abusiva para sua vítima e muito perigosa também, pois muitas vezes esse stalker pode ir até o local e cometer algo imprevisível, porque ele pode ver algo que ele não quer. E como o stalker tem em mente que ele ainda tem posse sobre essa pessoa, ou que ele ainda vai ter posse sobre essa pessoa, ele não entende essa realidade, ele distorce essa realidade e pode acabar cometendo um ato, na pior das hipóteses, um homicídio, um feminicídio, que é o mais grave de tudo, exatamente porque ele distorce essa realidade do ter e não ter, da posse, né? Então, é muito perigoso. E para a pessoa que stalkeia, o sofrimento é exatamente esse. Ver aquelas coisas que ela não quer, já que não é mais essa a realidade. Fora que também pode ter um histórico, a gente também precisa entender muito o histórico dessa pessoa que sempre está stalkeando, o que acontece, porque essa pessoa já não vive mais a vida dela, ela fica em prol dessa outra pessoa, então às vezes essa pessoa não consegue mais trabalhar direito porque precisa estar o tempo todo olhando o que o outro está fazendo, com quem a pessoa está falando, quem está adicionando, enfim, ou se ela saiu, se ela deixou de sair. Então, quem stalkeia também sofre muito com isso.
Essa pessoa também acaba se isolando do mundo social, porque o mundo dela se torna aquela outra pessoa. Então, em ambas as partes precisam de ajuda. E principalmente a vítima, nesse caso, ela não pode ficar calada, ela precisa ter aquelas pessoas que ela tem confiança. O acompanhamento psicológico é extremamente importante, exatamente para que não gere esses outros transtornos e, caso tenha gerado, entenda como lidar com tudo isso. E a questão da integridade física, então é sempre muito importante ela estar comunicando o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo, tal pessoa está perseguindo, procurar até judicialmente alguma medida protetiva ou algo do tipo, se tiver em um agravante maior. Então, é tomar cuidado e não ficar calado, porque o silêncio pode estar alimentando algo muito pior que vem pela frente. E quem stalkeia, que pode não ter ido até esse lado tão grave de perseguir, de ir até os lugares, pelo fato de stalkear ser um sinônimo, na verdade ser uma tradução de perseguição. Então, quando você está stalkeando, você está perseguindo. Para vocês terem noção da questão da gravidade. A gente fala muito no inglês porque talvez seja mais ameno dizer stalkear e não perseguir. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, quem está stalkeando também precisa de ajuda, exatamente pelos motivos que eu falei, pois pode ter um histórico por trás, que é o motivo dela estar stalkeando. E também pode acabar gerando um transtorno, assim, uma separação traumática ou uma separação que não era aquilo que ela queria, e ela começa a se tornar um stalker, que nunca foi. Então essa pessoa também precisa de ajuda, porque stalkear não é legal, gente, para nenhuma das duas partes. E é algo muito sério. A gente precisa parar de achar que isso é algo engraçado, é algo normal e é algo comum. Procurem ajuda e eu tô aqui para ajudar vocês.